Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala para Camões e hoje eu vou falar dos piores livros que eu li em 2025 e dos melhores. Eu escolhi 7 livros que foram uó e 10 livros que foram muito bons. Já fica a dica para você, porque você consegue pegar dicas de livros bons e dicas para fugir de livros uó. Eu vou começar pelos piores, né? Sabe aquela coisa, você prefere a notícia boa primeiro, notícia ruim primeiro, depois a boa. Então eu vou falar dos piores primeiro e depois eu vou falar dos melhores. Muitos não, alguns desses têm vídeos aqui no canal ou outros estão envolvidos em vídeos que eu ainda quero fazer. Mas antes de falar dos 7 piores, eu escolhi 2 que eu larguei. Foram 2 livros que eu comecei a ler, já tá para ver o primeiro aqui. São 2 livros que eu comecei a ler e, cara, eu não consegui. Então, assim, eu não posso nem colocá-los, não é justo eu colocar na lista de piores, porque eu não acabei de ler, então eu não tenho, assim, não consegui formar minha opinião completamente. Mas foi tão chato na época que eu acabei largando, foram só 2, tá? Bom, o primeiro é da editora Intrínseca, Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, de Benjamin Stevenson. Eu achei que ia ser super legal, né, quando vi a sinopse, quando eu ouvi falar do livro, porque ele é uma família que vai para uma reunião, uma confraternização num hotel com neve, aí eles vão ficar presos lá, e aí todo mundo já cometeu algum assassinato de certa forma, e aí era para ser um whodunit clássico, né? Acontece que o autor, ele é comediante stand-up e autor premiado, o Benjamin Stevenson, tá? E aí o que ele faz, que a princípio parece ser muito legal, é uma brincadeira justamente com os clichês de romances policiais e whodunit, né? Então ele coloca até aqui no começo do livro, tá até um marcador aqui que eu larguei mesmo. Ele coloca aqui no começo do livro as regras de ouro, né, do romance policial, que são 10 mandamentos da ficção policial escritos por Ronald Knox em 1929, e ele vai brincando com eles e tentando respeitar e tal. Então, assim, tem uma metalinguagem que parece ser muito interessante, mas a história em si não me pegou. Eu não sei explicar. O que eu anotei aqui? Ah, eu achei comédia demais e uma conspiração externa. Como é que eu vou explicar isso? É que, assim, quando eu quero um romance de whodunit, o que é isso? É aquele lugar, um ambiente fechado, é aquela história, um ambiente fechado, um lugar fechado, tem um crime, geralmente um assassinato, e aí tem aqueles suspeitos, não veio ninguém de fora, ninguém saiu, quem é que poderia ser? Whodunit, quem matou, né? Só que aí começa aqui umas elucubrações, um negócio que sai muito desse ambiente, assim, sabe? Isso até é natural, mas eu não sei, também tem isso, né? Tem a época do ano que a gente leu isso aqui, era de outubro. Outubro, eu tinha muitos livros legais para ler, e aí, assim, eu quase fui até o final, mas eu realmente não estava gostando. Eu achei que ele fez piadinha demais, e aí perdeu o climão, que é o climão de um livro de assassinato, de suspense, de um livro policial, né? As piadinhas o tempo todo me perdeu, né? O livro me perdeu, eu realmente não consegui até o fim. Parece que a Intrínseca está lançando um outro livro dele, parecido no formato, também todo mundo nesse trem matou alguém, uma coisa assim, mas eu não tenho intenção de ler, porque esse aqui realmente vou deixar, quem sabe um dia, né? Mais para frente, daqui a alguns anos, eu tenho vontade de retomar, mas esse foi um que eu abandonei. Abandonei também o Maré Viva, desse casal, não sei nem pronunciar, porque acho que é sueco, né? Sila e Rolf Borgelin, sei lá como é que fala isso aqui, tá? Foi uma booktuber que eu sigo aqui, que fala de thrillers, que indicou, é da editora Rocco. Cara, eu não sei, ó, dá para até ver aqui o meu progresso, né? Eu fui até a página 78. Eu tenho uma experiência que, assim, livros geralmente me pegam na página 30. É doido. Quando eu chego na 30, eu já estou envolvida na história, né? Às vezes está assim, nossa, peraí, ainda não. Eu dou um tempo para o autor se colocar, não é que qualquer livro é assim, que você pegar um clássico, um calhamaço, 30 páginas não quer dizer nada. Mas, de maneira geral, em thrillers, na página 30 já é para você estar fisgado na história. Eu fui aqui até a 78 e não rolou, tá? É um thriller, né? É um thriller de investigação policial, mas eu não sei. Ele tem 480, quase 500 páginas. Não, na verdade, tem mais de 500 páginas.
Mas acho que era o momento também. Esse aqui, ó, setembro, tá? Não rolou, mas é um livro que eu pretendo retomar em outro momento. A história não me fisgou, eu estava lendo, mas não é isso assim. Quando a gente lê um thriller, poxa, eu estou lendo somente para me divertir. Estou lendo somente para me distrair, né? Não é assim um grande clássico que eu precise ler e me concentrar. E aí, se o livro não me prende, não está me distraindo, não tem por que eu continuar lendo, né? Não é um livro de trabalho, não é um livro de vestibular, não é um livro de estudo. Então, eu larguei o Maré Viva, pretendo voltar um dia mais do que o outro que eu falei, mas são esses 2 livros que eu larguei. Agora vamos aos piores, são 7, eu vou começar pelo menos pior até o pior de todos. Que se você me acompanha aqui há um tempinho, você provavelmente faz ideia de qual é, né? Bom, o 7º pior livro que eu li foi A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager. Eu tinha lido esse livro, eu tinha lido o livro dele, O Massacre da Família Hope, e tinha adorado. E aí vim para esse aqui, que foi uma decepção. É da editora Alta Novel, tem 280 páginas mais ou menos. E o que me pegou aqui, eu vou dar um spoiler. Então vamos combinar assim. Quando eu for dar spoiler dos livros, eu vou colocar um filtro preto e branco. Aí você consegue adiantar o livro. Se você não quiser pegar spoiler, você vai até onde tiver coloridinho de novo, tá? Vou fazer isso quando eu for dar spoiler de algum desses livros aqui. Eu tento não dar, mas às vezes, para eu poder falar por que eu não gostei, esse aqui eu tenho que dar um spoiler. Então, spoiler. Ele vai para o sobrenatural. E aí realmente eu não gosto, né? Fantasma, gente que revive. Na verdade, o fantasma de um que entra no corpo do outro, a pessoa ressuscita. Ah, e uma patifaria que não me interessa, né? Eu realmente não gosto. Então, a ideia dele é meio a garota no trem, de uma mulher que muda para uma casa do lago, e aí ela vê a casa do outro lado do lago. E aí um dia ela vê a mulher nadando no lago e se afoga, daí ela salva a mulher e elas começam uma relação, né, uma relação de amizade, enfim, tem um marido da mulher que é meio estranho e tal, mas descamba para o sobrenatural de um jeito que realmente eu não gosto. Então essa é a razão, tá? Fim do spoiler. 7º, não é assim, meu Deus, horroroso, mas por essa razão que eu expliquei com spoiler, não me agrada, eu acabei e falei, ai, não acredito. Então, 7º, pior. O 6º pior livro que eu li, né, foi A Casa da Noite, do Joe Nesbo. Esse aqui é da editora Record. Tem 215 páginas. E o problema foi que eu achei uma história adolescente, né? E de terror. Eu não gosto exatamente de terror e de sobrenatural como direi, explicações fantásticas. Então, por exemplo, no começo do livro aqui, isso não é um spoiler, até porque está escrito aqui na quarta capa, o menino está falando no telefone e o telefone suga ele. Tipo, hã? Né? Eu entendo, porque eu fui até o fim, que é uma metáfora. E lá no final isso vai ficar explicado e trabalhado. Só que quando ele começou a explicar a metáfora, já estava no final, ele já tinha me perdido, eu já estava super com preguiça. Então, realmente foi um livro que eu não gostei. É o 6º aí que eu menos gostei. O 5º pior livro que eu li esse ano foi Em um Porão Escuro, da Kara Hunter. Essa booktuber que eu sigo, ela gosta muito da Kara Hunter. E, cara, até agora só decepção, porque eu li esse livro dela e eu não gostei. E aí eu tinha comprado também O Assassinato na Família, que eu comecei a ler e larguei. Mas sobre ele eu falo em outro momento, porque foi esse ano. Então, tô aqui falando das leituras de 2025. Esse outro dela já foi 26. Não gostei de Em um Porão Escuro, que vai contar a história de uma moça que é encontrada, né, salva de um porão na casa de um senhor, e ela é encontrada nesse porão com uma criança, ela está presa ali há muito tempo. Quem é essa mulher? Essa criança é filha dela, ela teve essa criança aqui. Quem é esse velho? Esse velho abusou dela. O velho é um velho que tem Alzheimer, e ele não reconhece essa mulher, ele não fez nada, ele fala que não fez nada, né? E aí a polícia vai investigar e até a história em si é até interessante. Só que assim, eu não gostei da escrita da Kara Hunter. Eu acho. É Hunter mesmo? É Hunter mesmo. Eu acho que ela tem uma necessidade, percebi isso nesse outro livro que eu estou lendo dela esse ano, né? De fazer coisas muito diferentonas. E aí, não sei, me perde, né? Eu acho que os trechos, eu não vou nem chamar de capítulos, porque tem trechos ao longo do livro, assim, nos capítulos são divididos, né? Tem um trechinho, daí outro trechinho, outro trechinho. São muito pequenos, não dá tempo da gente entender. Eu acho que ela, às vezes, superestima o leitor no sentido de explicar pouco. Ah, mas você é inteligente. Eu sei, mas tem coisa que fica muito no ar, né? Não vou dar spoiler aqui, mas
sei lá, tem um caso que envolve um menino, aí você não sabe exatamente o que aconteceu com o menino, porque eles falam, mas não falam, e depois também não explica. Então, assim, achei muita coisa não explicada, não gostei desse estilo de trechos muito curtos, que você, quando você começa a tentar se envolver ou tentar entender aquilo, ela já muda para outra coisa, uma coisa quase cinematográfica que não funciona para mim aqui no livro. E aí tem uma questão pessoal que o livro aprofunda muito na investigação da polícia, o que eu chamo de, eu não, né? O que a gente chama de police procedural, o procedimento da polícia, como que é a investigação. Aí foca muito na vida pessoal dos policiais, nas relações entre eles. Eu quero saber do mistério em si, né? Então, realmente, assim, não gostei, não pretendo ler mais livros dessa autora. Quinto pior livro do ano foi Em um Porão Escuro. O quarto pior livro do ano foi A Cirurgiã, da Leslie Wolff, da editora Faro Editorial, tem aí mais ou menos 215 páginas. Bom, dá para ver, eu já falei isso no vídeo de lidos, todos os livros que eu li em 2025, se você quiser mais dicas, porque aqui estão os melhores e os piores, mas tem outras coisas lá que eu tive que escolher aqui, então te convido a ir lá ver. Você vê que é uma imitação da Frida McFadden, né? A capa, o projeto editorial, assim, o jeito de dispor as letras e tal. E é um thrillerzinho, mas assim, eu nem consigo te explicar direito por que não me pegou. Achei falso, achei uns diálogos ruins, achei uma linguagem que não me soou natural. Não é aquilo, o livro não me pega. E talvez tenha alguém aí que tenha lido esse livro e falado, nossa, eu achei esse livro super legal. Mas aí tem a ver com a época que a gente está lendo, como que está a nossa vida, com outras coisas talvez que a gente queira ler e a gente começa a falar, nossa, não está tão legal, mas eu fui até o fim, eu li inteiro, só que não me pegou. Não é que não faz sentido no sentido de não ser verossímil, até porque eu não estou procurando verossimilhança quando leio thrillers, né? Eu não tenho muito esse problema, a não ser que descambe para o sobrenatural, para o terror, que não me interessa. Mas não colou. Eu acho que ela tenta imitar a Frida McFadden e ela imita mal, então não gostei de A Cirurgia. Chegamos no pódio, hein? Medalha de bronze para o pior livro, né? O terceiro pior livro que eu li este ano foi Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Foi uma booktuber aqui que indicou, e aí eu passei por cima de uma coisa minha, que assim, eu não gosto muito de ficção científica, né? E esse livro tem algo de ficção científica, mas eu achei que isso não ia ser um problema. E realmente o problema não foi esse, né? Eu vi a Booktuber falando muito bem, achei interessante, peguei para ler, mas realmente, assim, terminei arrastada, não gostei. Vou dizer quase que odiei. Por quê? Porque a história básica, sinopsezinha, sem muito spoiler, né? É uma mulher que tem um filho de 18 anos, 17, 18 anos, e ela vê na noite de Halloween, ou a véspera do Halloween, não lembro direito, eu tanto não gostei que não lembro direito, ela vê pela janela o filho voltando para casa e ela vê o filho cometer um assassinato. E aí, meu Deus, o filho vai preso, meu Deus, o que aconteceu? Quem era essa pessoa que ele matou? Por que ele matou essa pessoa? Não, não, não. Ela dorme. No dia seguinte, ela acorda um dia antes daquele dia. E aí, então, o assassinato ainda não aconteceu, né? Então, ela tenta investigar e saber para ver se ela consegue evitar aquilo. Papapá. Quando ela vai dormir, ela acorda mais para trás no tempo. Então, aí ela acorda, sei lá, uma semana antes daquele dia. E aí, ela acorda 15 dias antes, acorda um mês antes. Cada noite que ela vai dormir, ela acorda voltando no tempo. E aí, a ideia é que ela vai investigar para ver se ela descobre por que o filho matou essa pessoa, quem é essa pessoa, quais os motivos, qual a relação que tinha e tudo mais, né? Então, tem essa coisa da ficção científica, de você acordar voltando no tempo, mas a ideia me parecia interessante, só que não é. De novo, o que me incomoda aqui, que é uma coisa parecida com o Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, é a resolução do mistério em si. É muito mirabolante, envolve muitas outras coisas por trás, sabe? É claro que a resolução de um mistério sempre vai envolver muitas outras coisas, mas são coisas, muita gente de fora envolvida, daí não para de aparecer personagem. Acho que o que eu gosto do Whodunit é isso, que tá ali, são aquelas pessoas ali, né? E foi alguém dali, com razões dali. Aí quando começa a sair muito, sabe? Aí vai, e aí não, é porque esse aqui. Aí entra uma pessoa que você fala, gente, mas quem que era esse personagem que chegou agora na história? É claro que, como ela tá voltando no tempo, isso deveria fazer sentido, mas assim, de novo, não me pegou, tá? Não me pegou. A ideia parece muito legal, a premissa parece ser muito legal. Se você quiser dar uma chance, poxa, Ju, achei legal, vou ler. Lê aí para me contestar. Mas para mim, Lugar Errado, Hora Errada, a Gillian McAllister é o terceiro pior livro que eu li esse ano. O segundo pior livro que eu li esse ano foi o Operação Impensável, da Vanessa Bárbara, publicado aqui pela editora Intrínseca, né? Aquela editora da Galera, super legal.
E eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de livros lidos em 2025. Lá em janeiro teve a polêmica do podcast CPF na Nota, né? Não sei se você sabe, se não sabe, recomendo que procure, ou também não, né? Mas que a Vanessa Bárbara, que é essa autora, que tinha um livro, o livro amarelo do Terminal, é um livro dela publicado pela extinta Cossack Naif, que eu adorava. A Vanessa Bárbara veio a público nesse podcast, né, acho que é da Rádio Novelo, contar quando ela foi casada com um cara que era um bambambam de uma grande editora brasileira, e ela foi traída por ele de forma vil, horrorosa, e ele tinha um grupo de e-mails na época com vários homens, era um grupo misógino, que eles falavam mal das mulheres, todos esses caras sabiam que ele estava traindo a Vanessa Bárbara, e eles faziam comentários sobre mulheres, era tipo um grupo de machice escrota, né? Machice é bom desses homens. E aí ficou o bambambam, porque todo mundo foi investigar, descobriram quem era o marido dela, que era, parece, né, o cara era um dos sócios da editora Todavia. Só que, assim, essa história aconteceu há muitos anos, e ela resolveu contar essa história no podcast. Coincidência ou não, Vanessa Bárbara estava lançando um livro naquela época. Não, não é esse. É o Três Camadas de Noite, que eu comprei, li e também não gostei. Mas ele não é tão horrível a ponto de entrar aqui. Porque eu acho que o problema maior é esse. Esse livro, Operação Impensável, ela escreveu justamente logo após o acontecido, né, dela descobrir a traição, e o cara realmente foi super escroto com ela, mas ela também não parecia ser uma pessoa fácil, não que justifique a traição, mas assim, uma relação toda errada, né? E ela escreve esse livro, Operação Impensável, para contar essa história, a história desse relacionamento, a história dessa traição que ela sofreu, só que ela faz isso de maneira cifrada, metafórica, colocando a questão da Guerra Fria, né? Parecia interessante, só que quando eu fui ler, gente, sério, péssimo. É o segundo pior livro que eu li neste ano, tá? Medalha de prata de pior livro do ano de 2025. Porque isso aqui é um desabafo, é um processo de, sei lá, talvez cura dela, que interessa a ela e a ele. Então, ela começa, né, no começo do relacionamento, contando as coisinhas legais deles. Tem um monte de piadinha interna de casal, sabe? Sabe quando você tá com o casal e o casal começa a falar coisas que só eles entendem? Né? Eu me senti assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô lendo esse livro? E aí depois também, então ela é um livro que ela escreveu, e eu entendo isso, ela escreveu para ele no auge da raiva, ou no auge do processo de cura, ou no auge do sei lá o que foi que ela passou, ela escreveu assim, mas assim, legal, esse livro é para esse cara, não é para mim, não é para ninguém. Você podia ter escrito e entregue para ele, guardado na gaveta, não precisava ter publicado, muito menos eu precisava ter lido, né? Então, me incomodou bastante, achei pedante, achei chato, eles eram um casal chato. E aí tem várias coisas aqui que a gente fica sem entender, porque eram deles, né? Aí as partes da Guerra Fria que tem relação com a história, mas são muitas, e aí é muita coisa. Eu não quero ler um livro sobre a Guerra Fria, né? É claro que eu entendo a relação que ela tenta estabelecer, mas achei demais, achei que pesou a mão, achei que não interessou. Era um livro que você escreveu para o ex, entrega para o ex e guarda na gaveta, né? Não tinha que ter sido publicado, achei péssimo, o segundo pior livro do ano. E o primeiro, obviamente, medalha de ouro para o pior livro que eu li em 2025, foi o Nebulosas da Narcisa Malha, me desculpem, né? Livro que está na FUVEST, é um livro de trabalho, tem vídeo dele aqui no canal, tá? Ele vai ficar por 4 anos na lista, já foi, graças a Deus, eu tenho mais 3 anos para lidar com isso aqui, e é realmente bastante difícil. É um livro de poemas, publicado em 1872 pela Narcisa Malha, quando ela tem 20 anos. Então, e é romantismo, e é rebuscado, e os poemas são longos, são 44 poemas, dá um trabalho do cacete. Eu tenho um curso muito bom que eu consegui fazer com isso aqui, porque, amor, o que eu estudei isso aqui, o que eu pesquisei para poder explicar para os meus alunos vestibulandos no meu curso, eu explico tudo, eu leio todos os poemas em voz alta e vou explicando tudo. É o que eu faço no método Bisturi, né? Que eu leio todos os livros em voz alta e vou explicando. Você consegue comprar só o curso de nebulosa, se você quiser, o curso de qualquer uma dos livros da FUVEST ou da Unicamp, e tem o método Bisturi, que é o combo com esses livros, né? O Bisturi 2027 vai ser lançado agora em fevereiro, então você pode já ficar de olho por aqui. Mas assim, fiz um bom trabalho, tá? Mas deu um
puta de um trabalho, e é chato, é romântico, tem poemas do ultra-romantismo, aquela coisa. Não gostei. Aí teve uma pessoa que no meu vídeo de nebulosas que comentou: isso é falta de sensibilidade. Ai, gata, fica você com a sua sensibilidade. Você gostou? Bota aí na sua cabeceira, lê um por noite antes de dormir. Eu realmente não gostei. Acho difícil para o vestibulando. Não precisava ser o livro todo. É chato. Ai, que legal, Dona Narcisa Malha estava esquecida. Vamos trazer essa grande voz da poesia. Que legal. Mas não precisava ser tudo isso, tá? É muita coisa, é muito chato, mas infelizmente eu vou ter que trabalhar com isso mais 3 anos. Por outro lado, tá estudado, me matei de estudar, eu fiquei mais de um mês só com esse livro estudando para poder gravar. Me orgulho demais do meu curso de nebulosas, mas vou mentir que não é chato? Chato pra cacete, pior livro que eu li em 2025. Deixando para trás os piores, agora eu vou falar dos 10. Eu escolhi 10, tá? Foram 10 mesmo. Eu escolhi os 10 melhores livros. Foi difícil, e vocês vão ver que tem aqui clássico misturado com thriller, né? Mas eu pensei nos livros que mais me agradaram, que eu achei melhores e que eu me senti bem lendo. Então, por exemplo, vou começar com thriller aqui e vamos chegando nos clássicos. Inevitavelmente, né? Os clássicos acabam sendo melhores, e aí tem toda uma discussão, mas tem o meu vídeo aqui também, vai lá ver? Tá aqui, sei lá. Posso só ler Frida McFadden ou tem que ler só Dostoiévski? Posso ler Carla Madeira ou só Machado de Assis, né? Vai lá ver essa discussão. Eu vou começar dos melhores livros. O 10º lugar vai para Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Finney, que eu li recentemente, agora em dezembro, no finzinho do ano, essa edição belíssima da Dark Side, né? Do projeto Elas, que é só de mulheres que escrevem histórias de suspense. E eu achei super divertido. Eu vejo muita gente falando mal desse livro na internet. Já falei aqui, quero fazer um vídeo de react das pessoas reagindo mal a esse livro. Gente, as pessoas, sei lá, quando você lê um thriller, eu tô esperando exatamente isso, assim, ser surpreendida, plot twists, às vezes meio absurdos, né? Foi um livro que eu não conseguia largar, achei super legal, o final é muito interessante. Acho que eu escolhi esse aqui também em 10º lugar, como mais legal, de tanta gente que falou mal, e quando eu fui ler, eu me surpreendi, porque eu não achei tão ruim assim. Eu indico, super para diversão. Pedra, Papel, Tesoura. 10º lugar de livro mais legal de 2025. Em 9º lugar, temos o Conclave, do Robert Harris, que virou filme, né? Até porque esse é um livro, na verdade, de 2016, que virou filme recentemente. A gente teve um conclave, a gente teve a morte do Papa Francisco, escolha de um novo Papa e tudo mais. E é um livro muito legal. Ele não chega a ser exatamente um thriller, mas ao mesmo tempo tem algo, né, tem um plot twist, digamos assim. Se você viu o filme, você sabe do que eu estou falando, ou mesmo se leu o livro. Mas eu achei muito bem escrito, muito legal, diferente, né, dos thrillers que eu costumo ler, ou dos clássicos que eu leio, ou das coisas de vestibular, e que vai contar justamente uma história fictícia de um conclave. Morre um papa e temos que eleger um novo papa. Quem são esses cardeais? Como são as politicagens, porque é uma politicagem, né, de angariar mais votos, fazer uma campanha, como funcionam esses bastidores. Tem um plot twist, né, uma virada de trama no final, que é surpreendente, ainda que meio, tá bom de novo, não procuro verossimilhança aqui, né? É um livro que eu indico, muito bem escrito, muito legal, com várias reflexões, inclusive, a respeito da fé, né, do nosso personagem principal aqui, que muitas vezes questiona a sua própria fé e olha essa politicagem que é feita e fala, cara, mas é isso que deveria ser a igreja? Então, assim, se esse assunto te interessa, eu recomendo bastante o Conclave. Foi o 9º melhor livro. O 8º melhor livro, eu escolhi o Como Desvendar Seu Próprio Assassinato, da Kristen Perrin, da editora Universo dos Livros. Muito bem feito, projeto gráfico todo bonitinho, apesar de eu ter encontrado alguns erros aqui, né, de uns pastéis, que é erro de digitação, enfim, alguns desvios que passaram na revisão, mas é super divertido, muito a minha cara, né, dessa moça que tem uma tia-avó que morre, a tia-avó era muito rica, e essa tia-avó, quando ela era jovem, quando ela tinha, sei lá quantos anos, jovem, ela foi numa cartomante, a cartomante falou para ela, você vai morrer assassinada, e deu ali uma sentença para ela, uma frase, né, e essa mulher agarrou nisso, e ela passou a vida inteira dela se preparando para esse assassinato, e aí essa mulher morre. E a menina, a personagem principal, eu esqueci o nome dela, Annie, a Anne, quando a tia-avó morre, ela vai para lá, para a leitura do testamento, e na leitura do testamento, a tia Frances, diz, eu tenho certeza que eu fui assassinada,
Então, vocês têm uma semana para resolver, descobrir quem me matou e contar para a polícia e apresentar provas. Quem fizer isso em uma semana vai levar todo o meu dinheiro. Se em uma semana ninguém descobrir, o meu dinheiro todo vai ser doado para caridade. E aí fica essa corrida para investigar o que aconteceu com essa mulher, se ela foi mesmo assassinada, como, quem, né? Para receber o dinheiro. Tem outras pessoas envolvidas e interessadas também ali no testamento. É super divertido, super bem construído. Tem um quê Agatha Christie, eu achei muito legal. E acabei de comprar, vai chegar hoje, se eu não me engano, o segundo livro que essa autora escreveu, que é algo parecido, também o título eu não vou lembrar agora, mas vai ter resenha dele aqui no canal. Desse aqui também tá para sair uma resenha ainda em janeiro, tá? Não consigo ver meu cronograma agora, mas vai sair. E eu adoro. Foi o livro 8. O sétimo melhor livro que eu li, eu vou botar o Nunca Minta, da Frida McFadden. E eu acho muito legal, né? Porque eu estava vendo, por exemplo, o Paulo Hatz, da Livraria em Casa, que é um booktuber, né? Um dos mais famosos aqui, ele colocou esse como um dos piores livros do ano. Veja como a vida é, né? Talvez você ache Operação Impensável, da Vanessa Bárbara, um livro incrível. Mas aí talvez seja porque você também acabou de ser um relacionamento no qual você foi traído e você se identifique. Tem muitas questões que têm a ver com os livros que a gente gosta ou não gosta, né? Como eu disse, você pode aqui pegar dicas, um livro que eu gostei, que você pode estar aí assistindo e falar, nossa, não, esse eu nunca leria. E algum que eu falei que não gostei, você fala, nossa, mas eu fiquei interessado, né? De todo modo, estou aqui passando a minha visão, a minha opinião, e para que você pegue algumas dicas. Eu adorei o Nunca Minta, da Frida, é um thriller, eu tô para fazer um vídeo, já falei, com todos os livros da Frida que eu li. A questão é que eu acabei de comprar 3 livros novos dela, que vão chegar entre hoje e amanhã. Então vai demorar um pouquinho. Já está tudo na cadeira ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se eu não me engano. E tem mais esses 3 para chegar. Daí eu quero fazer um videozão só sobre a Frida, comparando os livros e tudo mais. Mas esse foi o mais legal dela, que eu li esse ano, que é o Nunca Minta, que eu, inclusive, indico para várias pessoas que falam, eu gosto de ler mais ou menos, queria um livro legal. É esse aqui, que ele te pega, tá? Com todos os clichês do mundo, né? Um casal vai conhecer uma casa, é a casa perfeita para eles morarem, no meio do nada, está tendo uma tempestade de neve, a corretora vai apresentar a casa para eles, a corretora não chega, até a luz acesa na casa. E aí eles entram nessa casa, essa casa pertenceu a uma psiquiatra que foi muito famosa, estava na mídia, publicou livros e tudo mais, e que desapareceu. Ninguém sabe se ela morreu, se ela não morreu, o que aconteceu com ela. É a casa dela. Então, você tem esse casal na casa dessa psiquiatra, e aí, claro, tempestade de neve, eles vão ficar presos ali. E a mulher do casal começa a dar uma fuçada na casa e descobre um quarto secreto, que era onde a psiquiatra, há alguns anos, né, guardava todas as fitas gravadas com as sessões dos pacientes que ela tratava. E aí essa moça começa a ouvir essas fitas. Então a gente tem as duas, clichê também de história de suspense e thriller, né? As duas narrativas em paralelo. O que está acontecendo nessa casa agora com essa moça, com o marido, e na casa acontecem algumas coisas estranhas, tanto a luz acesa, daí você vai ver, apagou, mas não fui eu, tem alguém aqui, não tem ninguém na casa, como é que isso está acontecendo? E a narrativa do passado, em que a gente vai conhecer melhor a psiquiatra alguns pacientes dela, né? Muito divertido, é daqueles livros que você lê em 1, 2 dias, que você não consegue largar, o que a gente chama de vira páginas, né? Você não consegue parar, você vai lendo, 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 quando você vê, passou 2 horas, você já leu 200 páginas. Super indico, super diversão. Meu Deus, Juliana, esse é o seu 7º melhor livro do ano, de tudo que você leu? É, porque eu estou usando aqui o critério para esse livro, do livro que me divertiu, que me prendeu, que eu achei legal, e que chegou no fim eu falei, pô, que livro legal, que livro massa, gostei, né? Quero ler mais coisas dela. Para mim, isso é uma super qualidade de um livro, e eu super indico, Nunca Minta. O 6º livro mais legal que eu li foi Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, da editora Todavia, que não é um livro de ficção, né? Bombou, imagino que vocês devam estar, já devam ter ouvido falar. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Desses outros eu ainda vou fazer. Tem resenha aqui no canal desse. E é uma pesquisa, né, de antropologia. O Michel Alcoforado resolveu estudar os ricos do Brasil. Quem são, o que comem, como vivem, por que acham que não são ricos, né? E aí, ao mesmo tempo em que a gente tem
casos bizarros de coisas que os ricos fazem, você fala, gente, não acredito. Ele tem uma análise a respeito disso, porque afinal de contas, de novo, é um livro de divulgação científica, é um livro de antropologia, é uma pesquisa, no fim das contas, muito bem disfarçada como revista Caras. E a gente tem um interesse inegável por isso. Se não fosse assim, a revista Caras não tinha feito tanto sucesso. Você jovem que não sabe o que era, uma revista impressa, mesmo colorida, com fotos, só de gente rica, os famosos. Ai, fulana apresenta sua coleção de biquínis para ir para Punta Cana. Fulana abre o seu novo banheiro. Fulana abre sua nova mansão. Todo mundo abria tudo, né? Mostrava a vida dos ricos, e essas revistas sempre estiveram em salões de beleza, consultório de dentista, e as pessoas, tinha gente que assinava, né? Ou hoje mesmo, sei lá, esses programas que tem das housewives, né, que mostra a vida de gente rica, ou você no Instagram que segue alguém que é muito rico e fica vendo a vida da pessoa rica, a gente tem interesse, né, a gente pobre, pelas pessoas ricas. Então, tem essa coisa, mas tem muita análise, né? Socialmente, o que é que isso significa? Antropologicamente, o que é que isso significa para uma sociedade, né? Muito, muito. Eu li em um dia esse livro. Eu li em 24 horas, foi um sábado. Eu peguei de manhã, terminei à noite, com várias anotações e várias coisas. Tem um vídeo dele aqui no canal. Recomendo. Muito divertido e, ao mesmo tempo, te faz pensar bastante. Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, foi o sexto livro mais legal que eu li. Chegamos agora. É engraçado isso, né? Chegamos agora aos 5 melhores livros do ano, e eu estou batendo um olho neles aqui, e vocês vão ver que existe uma diferença em relação a esses outros 5. Eu vou falar quais são, e aí depois eu faço essa análise. O quinto melhor livro que eu li esse ano foi A Visão das Plantas, da Jamília Pereira de Almeida, que está na lista da FUVEST, também por 4 anos, assim como Nebulosa, só que a diferença é que esse é um livro bom, é um livro maravilhoso, né? É um livro pequeno, tem aí, é da editora Todavia também, tem 80 páginas, e a Jamília Pereira de Almeida vai contar essa história de um capitão, um ex-capitão de navio negreiro, que é o Capitão Celestino, que a vida inteira foi um grande filho da puta, responsável pela morte de muitos escravizados e que passou a vida ganhando dinheiro, traficando negros africanos para as colônias portuguesas, principalmente o Brasil, e que depois, no fim da vida, velho, retorna a Portugal, já velho, caquético, perto da morte, né? E vai morar sozinho nessa casa, que está quase em ruínas, da família, e vai cuidar de um belo jardim. E ele cuida lindamente de um jardim. A questão, como é que pode, né? Um cara que sempre foi um filho da puta desses, olha como ele cuida das flores, né? Então, assim, cara, é maravilhoso, é pequeno, mas ele é super simbólico, super metafórico. Tem vídeo dele aqui no canal, né? Faço várias comparações, por exemplo, uma delas com A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt. Enfim, é um livraço que eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não é vestibulando, né? Vê que eu sofro com a FUVEST, mas às vezes tem coisas boas. O quinto melhor livro do ano foi A Visão das Plantas, da Jamília Pereira de Almeida. E o quarto foi A Metamorfose, do Kafka. Pois é, eu nunca tinha lido. Li por conta de trabalho, não está no vestibular, mas do trabalho da escola na qual eu trabalho, e achei maravilhoso. Meu Deus, por que eu não li esse livro antes, né? Ele é um livro super curtinho, tem aí em torno de 90 páginas, que é a famosa história do Gregor Samsa, que um dia acorda transformado num inseto. Eu sabia da história, né? É da nossa cultura, mas eu nunca tinha lido. E eu parei para ler e, puta que pariu, não é à toa, né? Não tanto só o que ele diz. E aí, como eu sempre digo na minha skin professora, os não ditos, as relações que a gente vai estabelecer aqui depois de ler, né? Quero fazer um curso de leitura guiada dele, vamos ver se esse ano sai. Eu quero fazer tanta coisa que eu precisaria de 5 anos e 1 ano para fazer tudo que eu queria fazer. Mas é um livraço, um puta clássico maravilhoso, tem razão de ser um clássico, né? E aí entra um pouco isso que eu estava querendo falar, né? É óbvio que isso aqui é muito melhor que Frida McFadden, mas são momentos diferentes, são momentos mentais diferentes. Não é todo dia que você quer ler uma obra dessas que vai te fazer refletir sobre várias coisas. Às vezes você quer justamente não pensar, né? E aí você vai para um thriller. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso. Mas, assim, maravilhoso. Pódio! A medalha de bronze, o terceiro melhor livro que eu li em 2025 foi o Calhamaço, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas,
classicão francês, que tem aí 1.300 páginas. Eu nunca tinha lido, não tinha visto o filme. Claro, sabia da história, que era uma história do cara que é preso injustamente, fica anos, e aí volta poderoso e se vinga. E é um novelão, né? Inclusive, ele foi publicado como folhetim. É muito legal, muito legal. Apesar de ser. Eu tenho no canal aqui, eu vou deixar aqui embaixo, gente, porque eu descobri que eu só posso linkar 5 vídeos aqui no canal, no vídeo, né? Colocar assim, clica aqui para assistir. Até porque eu também não sei se as pessoas clicam na hora ou se elas acabam o vídeo depois. Acabam o vídeo e depois vão ver. Então, eu vou deixar uma listinha aqui embaixo dos vídeos dos livros que eu falei que tem resenha ou qualquer coisa aqui no canal, eu vou deixar listado. Esse aqui eu fiz um vlog de leitura, né? Todo dia que eu lia, quando acabava o pouquinho que eu lia, eu falava sobre ele. E aí transformei nesse vídeo que está aqui, é o vlog de leitura do Conde de Monte Cristo. E eu li rápido, assim, acho que foi 2 semanas, né? Essas 1.300 páginas, porque era isso, eu também não conseguia parar. É super viciante, você quer saber o que vai acontecer, como que vai se dar essa vingança, e os personagens que você odeia, que você quer ver se fuder. É muito legal, uma linguagem super tranquila, tá? Eu sei que assusta, porque o clássico geralmente assusta, a gente fala, nossa, deve ser difícil, nossa, é gigantesco, né? Mas, uma linguagem super tranquila, não, apesar de ser um livro antigo, né? Não é difícil e a história te prende a um novelão, você não quer parar, tá? Dê uma chance para o Conde de Monte Cristo, que é um livraço. Em segundo lugar, medalha de prata. O segundo livro mais legal que eu li em 2025 foi O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Pois é, também não tinha lido. Veja que tem vários clássicos aqui que eu nunca tinha lido, né? Eu li na edição da editora Todavia, belíssima edição, by the way. E O Crime e Castigo, do Dostoiévski, foi o meu primeiro Dostoiévski. Falei já qual outro livro eu quero ler dele agora, em 2026, no vídeo de metas literárias, que tá aqui no canal também, tá? Que eu publiquei agora no comecinho do ano. É isso, é um classicão e, de novo, tem razão de ser, é maravilhoso, né? Ele também tem essa coisa do eu quero saber o que vai acontecer, ele também foi publicado como folhetim, então tem aqueles ganchos do fim de capítulo, você fala, meu Deus, e agora? Quero ler o resto para saber o que vai acontecer, né? Personagens maravilhosos, alguns detestáveis, mas enfim, vai contar a história do nosso Raskolnikov. Será que é assim que fala? Raskolnikov. Provavelmente estou falando errado, porque é russo, né? Mas que é um cara que comete um assassinato. Ai, meu Deus, tá dando spoiler. Não, nem de livro antigo eu gosto de dar spoiler. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que chama Existe spoiler de livro velho? E a minha resposta é sim. Se eu não li, é spoiler, né? Mas isso que eu tô falando não é spoiler. Porque, aliás, nem fiz spoiler, né? Pra ficar botando filtro. Fiz só nos primeiros. Isso não é spoiler, isso a gente sabe. Ele comete um assassinato. Esse é o crime. Mas o crime acontece nas primeiras 100 páginas, o livro tem 600. E aí o castigo. E aí tem toda uma reflexão maravilhosa. Puta que pariu, né? A gente entende. Tem um rolê do qual o Machado de Assis bebeu, né? Um rolê da análise psicológica e também sociológica, mas principalmente psicológica desse personagem, quem é, na verdade, esse cara e por que ele fez isso, qual é a teoria que ele tem que embasa isso. E tem o Porfírio, se eu não me engano, que é o detetive, né, que é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Eu também fiz um vlog de leitura desse aqui, cada vez que eu ia, né, cada dia que eu terminava a leitura eu falava um pouquinho. Sensacional, não é à toa, né, que as pessoas tanto falam. Crime e Castigo é realmente um livro muito incrível. O segundo livro mais legal que eu li em 2026. E a medalha de ouro vai para um livro brasileiro, que é uma espécie de clássico, apesar de não tão falado, não tão conhecido, né? Que é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. Tem em torno de 520 páginas. Maravilhoso. Eu li esse livro em janeiro e ele foi o melhor livro do ano, por várias razões, né? Escrita envolvente, história maravilhosa que te prende, tem um suspensezinho que você quer saber o que vai acontecer, você quer entender, na verdade, o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, várias reflexões a respeito da natureza humana, a respeito da família, a respeito de relacionamento. Tem babado, confusão, gritaria, suspeita de incesto. É um babado, assim. A história dessa família muito tradicional, muito conservadora, que mora no interior, e o cara se casa com uma moça que vem da cidade grande,
com outros hábitos e outra vida. É uma moça belíssima, cheia de vida, né? E aí esse choque que vai haver nessa família com essa moça, e tem a fofoquinha a respeito dessa família, e ao mesmo tempo as relações entre eles e personagens incríveis, e inveja, e amor, e desejo, e ódio, e reflexões a respeito de religião, de sociedade, de relacionamento. Maravilhoso, maravilhoso, tá? É um livro publicado em 1959, se eu não me engano, tá? O Lúcio Cardoso era amigo da Clarice Lispector, tem um pouquinho aqui falando sobre ele. Lúcio Cardoso nasceu em 1912, em Curvelo, Minas Gerais. Em 1929, ele passa a morar no Rio de Janeiro, onde termina sua formação e começa a escrever. Em 1930, publica seus primeiros textos em jornais. Seu romance de estreia, Maleita, é lançado em 34. A partir de então, o autor produz diversas novelas, contos, livros infantis e romances. E em 1959, publica Crônica da Casa Assassinada, clássico instantâneo da literatura brasileira. Em 62, Lúcio Cardoso sofre um derrame cerebral que paralisa o lado direito de seu corpo. Nossa, tipo, 3 anos depois de publicar, né? O lado direito de seu corpo. Privado da escrita, ele começa a pintar e realiza 4 bem-sucedidas exposições nos anos seguintes. Morre em 68 no Rio, em decorrência de um novo derrame cerebral. Então, isso é um pouquinho sobre o autor. Eu posso dizer, leiam, né? Não tem nada de thriller, não é um thriller. Essa história dessa família, mas com tudo que envolve, né? Famílias em geral, e relacionamentos, e sociedade, e como eu sou e como eu deveria ser, o que os outros acham de mim, o que eu penso do que os outros pensam de mim. Muito, muito legal, tá? E aí, assim, só para fazer esse, né? Eu fui colocando aqui, foi meio que sem querer, tipo, você pegar os dos 10 mais legais, né? Os de 10º a 6º lugar, você tem aqui um thriller, né? Não é um thriller, mas mais ou menos, outros 2 thrillers, o Coisa de Rico. E foi sem querer, assim, a minha escolha. Eu não sou dessas, né? Vocês sabem, vai lá ver o meu livro, o meu vídeo. Posso só ler Carla Madeira? Tem que ler Machado de Assis? Como é que é? Eu não sou dessas de achar que todo livro que é do cânone, né, que são os livros clássicos, que são os trabalhados em escola, são melhores do que outros, mas eles são por alguma razão, nem todos. Nebulosas é o pior livro do ano, é chato pra caralho. Mas, cara, esses 5 aqui, quando eu parei para ver, né? Tá, de Emília, que é contemporâneo ainda, mas, porra, tem Kafka, tem o Dumas, o Dostoiévski e o Lúcio Cardoso, são livros que vão permanecer, né? Eu não sei se daqui a 100 anos as pessoas vão estar lendo Nunca Minta, da Frida McFadden, por mais divertido que ele seja. Mas é um livro descartável. Você lê, se diverte, beleza, vai para a estante, né? Esses outros livros aqui, eles têm um trabalho muito maior com a linguagem, com a construção de personagens, com os temas. E daqui a 100 anos, com certeza, esses livros vão estar sendo lidos ainda, né? Talvez A Visão das Plantas, não sei, eu espero que sim, a própria Crônica da Casa Assassinada. Os clássicos, eles não são clássicos à toa. Isso não significa que todos os clássicos são bons. Mas para continuar essa conversa, eu realmente te convido a ir ver esse meu vídeo, né? Vou deixar ele linkado aqui no final, que é o Madeira, Machado, Frida, Fiodor e assim. Assim por diante. Esses foram, então, os melhores e os piores de 2025. Se você quiser ver a lista completa dos 75 livros que eu li em 2025, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo também para vocês. É isso. Acho que o vídeo ficou grande, né? Não sei quanto tempo estou falando aqui, mas eu quis fazer de uma vez só, porque eu já tenho os melhores, eu já tenho os piores, não preciso gravar. Eu poderia ter gravado 2 vídeos depois, eu já teria 2 conteúdos para o canal. Mas eu tenho tanta coisa para gravar esse ano, tanta coisa para fazer, tanta coisa que eu quero colocar aqui, que eu achei melhor já fazer junto logo. E aí vocês pegam dicas aí de 17 livros, né? Talvez o que eu gostei, você fale, não, esse eu não quero. E talvez um que eu não gostei, como eu falei, você fale, que legal, esse eu fiquei afim. Enfim, conta para mim quais foram os piores e os melhores livros que você leu. Não precisa ser todos. Coloca, o pior foi tal, o melhor foi tal. Curte aqui, comenta para mim, né? Dá uma forcinha, dá um hypezinho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, por favor. Tem muita coisa legal para vir esse ano. Muitos planejamentos de conteúdos muito legais para a gente conversar. E é isso. Obrigada por estar aqui. Um beijo e continua seguindo. Eu estou postando 2 vídeos por semana, na segunda e na quinta. Estou pensando em aumentar para 3, porque tem tanta resenha legal para fazer.
Vamos ver. Não sei. Você prefere 2? Você prefere 3? Conta aqui para mim. Se não quiser perder tempo, bota um joinha, um coração, qualquer coisa. Comenta só para dar uma engajada aqui. Estou me esforçando com o canal, né, para recuperar. Estou desde agosto aí voltando a publicar com frequência. E eu preciso que esse canal cresça. Então, a sua curtida, a sua inscrição, o seu comentário, parece que não, mas me ajuda bastante. Se ajuda tanta gente que não precisa. Você fica pagando pau para um monte de rico famoso pra caralho que não precisa. Eu tô pedindo aqui, me ajuda muito, faz muita diferença. Bota um ok que seja no comentário, sabe? Porra, custa. Obrigada. Um beijo, fofa. Até a próxima.